Boa tarde. Bom, a gente vai continuar um pouco aqui, acho que do que vem sendo falado hoje, né? A gente viu o Maurício comentando aqui sobre low code, a gente vai continuar um pouco nessa mesma linha, falando de low code, de uma certa maneira, mas olhando para a automação de processo. De como que a gente vai fazer isso através de RPA, de Robotic Process Automation. Como que a gente vai fazer isso em cima de ferramentas, de aplicações que já estão prontas. Tudo bem? Bom, meu nome é Kleber, eu sou cofundador na WDG Automation. Pesquisas realizadas na Alemanha por neurocientistas identificaram que a gente perde, ao longo do tempo, 17% da nossa massa cinzenta. Então, assim, estamos falando de tamanho, capacidade. E aí eles identificaram também que trabalho repetitivo, atividades repetitivas, elas perdem ainda mais. Então, assim, ao longo do tempo, e aqui a gente teve, quando foi? Acho que esse mês, o mês passado, a morte do cara que criou o Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês viram isso? Então, tem um cara que criou isso. É interessante. Mas a gente viu que eles identificaram que ao longo de 17 anos, essa capacidade, essa perda, ela é o dobro. Ou seja, se você tem atividades repetitivas, onde Ctrl-C, Ctrl-V é um exemplo disso, ao longo do tempo você dobra a sua perda cerebral, a sua capacidade de massa cinzenta. E o que isso se conecta aqui com o que a gente está falando? A gente vai falar de como melhorar isso, de como resolver esse problema dentro da vida das pessoas. Então, automatizar processo melhora resultados da empresa, você dá mais velocidade, você dá mais confiabilidade, reduz erros, tá bom? Mas você também leva esse lado social de você evitar esse tipo de problema. Aqui, alguém sabe o que é RPA já? Não? Só preciso ter certeza que saibam que não é recibo de pagamento de autônomo, tudo bem? Então, ótimo. Já é uma evolução. Mas vamos lá, o que é RPA? É um robô, uma força de trabalho digital inteligente. Na verdade, o que a gente faz? O que significa o Robotic Process Automation? É a capacidade de você simular o humano sobre atividades informatizadas. Então, eu consigo criar um robô de software que vai navegar em sites, vai navegar em sistemas, vai ler e-mail, vai abrir uma planilha Excel, vai entrar com informações dentro de sistemas sem a necessidade de eu fazer um desenvolvimento. Como assim sem necessidade? Tá bom, eu vou criar o robô, obviamente. Mas eu não preciso mexer no sistema que está sendo automatizado. Legal, Kleber, eu tenho então que automatizar uma interação, como o Maurício falava aqui, de folha de pagamento, que eles processam lá 20% de toda a folha do governo. Como é que eu vou interagir com o sistema do e-social, por exemplo, e a folha? Imagina que não tem ainda uma integração nativa. Eu posso criar um robô que vai ler do sistema de folha, pegar as informações necessárias que ele precisa para trabalhar, entrar no e-social e gerar todas essas informações lá, como se fosse um humano fazendo isso. Então a gente vai simular um trabalho humano. O robô ele consegue quebrar o eu não sou robô? Sim, ele também consegue resolver o eu não sou robô. Então eu tenho lá uma situação onde eu tenho que entrar, por exemplo, para pegar saldo do fundo de garantia, se eu não me engano. Você tem que entrar numa tela e lá, eu não sou robô, aparece semáforo, bicicleta, montanha, carro, ônibus, enfim. Um RPA ele consegue resolver isso e seguir como se fosse um usuário normal navegando sobre as aplicações. Tudo bem? Tá, e como que funciona um RPA? Então, de novo, é um robô de software, ele atua na camada de interface. Então, ele vai simular um usuário trabalhando sobre o computador. E aqui o que eu comentei, você não precisa alterar o sistema para permitir que esse robô atue. Como que eu faço então para garantir que eu tenha dentro da empresa um robô desse? Basta você ter um acesso aos sistemas. Então vamos lá, a gente está falando de uma ferramenta, na verdade RPA é um conceito, uma tecnologia, onde você consegue simular atividades humanas utilizando sistemas informatizados, tudo bem? O que eu consigo fazer? Cara, eu preciso de um usuário do sistema, consigo entrar no sistema com esse robô e simular todas as atividades que esse usuário faz. O que a gente sugere, na totalidade das vezes, que o robô tenha um usuário. E por que eu faria isso? Porque da mesma maneira como eu posso auditar o que o robô faz, eu consigo auditar via sistema.
Então, de novo, voltando lá no sistema da folha, eu tenho um usuário para o robô, eu consigo auditar o que esse usuário, o robô, fez dentro do sistema, como se fosse um usuário humano. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco aqui na prática como que isso funciona. Nós temos aqui um processo manual e do lado um processo automatizado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar desse lado aqui esquerdo, é um processo onde o usuário vai se logar no SAP, vai entrar numa transação de cadastro de fornecedor, vai abrir uma planilha Excel e ficar fazendo o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele está aqui se logando, fazendo todo o processo, famoso... Na verdade o Ctrl+C, Ctrl+V ele faz parte do grupo Alt+Tab, né? Porque eles não vivem sem. E ele vai seguir aqui, vai pegar uma outra informação, coloca aqui. Esse processo ele vai demorar 3 minutos para cadastrar um fornecedor. Ok? Já do lado de cá, eu tenho um e-mail. Dentro desse e-mail tem a mesma planilha. Aqui no final está vazio o número SAP. E eu vou então usando um robô. Isso aqui é um low code, isso aqui é um robô de RPA. Ele pode ser startado assim, isso aqui está dentro da ferramenta de desenvolvimento, mas ele pode ser automatizado de uma maneira que você vai agendar e fala, cara, eu quero que roda às 3 da manhã, eu quero que roda dia sim, dia não, eu quero que roda a cada meia hora e assim por diante. Olha isso, o mouse está parado e o meu robô está funcionando normalmente. Uma média de 2 segundos para cadastrar cada uma daquelas linhas do Excel que a gente viu. O nosso amigo continua na primeira, ele vai gastar 3 minutos aqui. E assim, né, não era uma situação normal. Tinha alguém filmando do lado, o pessoal colado nele. Obviamente acabou, ele foi tomar um café, falar no WhatsApp, tem uns caras aqui filmando. Tem um outro ponto aí que não é só o tempo que você leva para fazer cada um, mas olhar o tempo médio. Então, durante o dia, quanto que um colaborador, trabalhando no seu dia normal, executou dessas transações, contra quanto que o robô pode fazer. Ele terminou aqui. Do lado de cá, agora a gente vai ver o consultor só mostrando. Olha, eu respondi o e-mail, então respondeu para ele mesmo só enquanto demonstração. E eu movi para uma pasta de processados o e-mail que eu recebi. Então assim, eu tenho uma fila de e-mail, vou lendo, processando e movendo para uma fila de processados para não ter o risco de eu reprocessar esse e-mail. Tá bem? E aqui ele salvou no desktop. A gente vai ver, poderia ter devolvido, obviamente, o Excel com todos esses dados aqui preenchidos pelo robô. Então, o que a gente viu? Primeiro, o robô não precisa abrir o Excel para atuar sobre ele. Isso significa também que a gente não precisa de licença de Excel para automatizar ferramentas do Office, a não ser que seja macro, tem que executar macro. Fora isso, ele roda em segundo plano, a gente não vê ele trabalhar sobre o Excel. Isso também dá uma velocidade muito maior ao processamento. Aqui terminou num 175, aqui ele seguiu num 76 e seguiu com todo o processo. Então esse é um exemplo bem prático do que é um processo manual sendo automatizado. Tá, e a gente pode levar, a gente está falando aqui obviamente de um cadastro de fornecedores, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para e-mails, por exemplo. A gente tem situações onde tem robôs controlando a navegação de navios. Então, assim, sabendo onde ele está, qual a previsão de chegar em qual porto e conectando tudo isso a terminais, as transportadoras, para que quando ele chegue no porto, aqui no Brasil, por exemplo, o material esteja lá, né? Ou para descarregar ou para carregar esse navio. Só para dar um exemplo. A gente tem outra situação onde o cliente ele controla o saldo de moedas, acho que são 12 moedas, se eu não me engano, 3 vezes ao dia. Então é um negócio que sim, é um pouco trabalhoso? Sim. Precisaria de um robô? Qual que é a grande sacada? Ele precisa que o horário seja o mesmo todo dia, por causa de efeitos no balanço. O robô vai dar isso para ele. Vai lá, vai entrar no site, pega a informação e entrega todo dia. Tá, e que tipos de robôs a gente tem, né? Olhando aqui de novo para automação de processo. Nós temos o RPA, que é o Robotic Process Automation. E, no fundo, é o que a gente viu aqui. É um robô para automatizar um processo como um todo. E o que eu vou ter de variação em relação a outros?
eu tenho o RDA. Tá bom, qual que é a diferença desses dois? O primeiro, ele é autônomo, ele é um não atendido. Você pode programar esse cara, ele vai rodar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, os dias que você quiser. A gente tem situações, por exemplo, de robôs que rodam para fazer fechamento de mês nas empresas. E se pega multinacionais, não é incomum que os profissionais lá da área financeira façam o fechamento com a preocupação de que entreguem o número, o resultado na sede, na matriz, na hora da matriz, naquele dia. E aí muitas vezes a gente ouve que eles falam que ok, entregamos, agora a gente vai analisar o número, porque não dá tempo. E a gente consegue com automação fazer o inverso. Cara, deixa eu processar tudo isso, analisar com calma, e aí então eu mando isso para o resultado da matriz. Mas o que isso tem a ver aqui, olhando o RPA e RDA? O RDA ele é executado, né, o Robotic Desktop Automation, ele é executado pelo usuário na máquina dele. Então ele tem as credenciais, enfim, para ir lá da máquina dele e executar o robô. Então ele pode rodar em segundo plano, enquanto ele usa a máquina para fazer outras coisas, ou ele pode rodar na frente dele lá. Você tem situações, por exemplo, onde você pode ter o usuário chega até um determinado ponto de um processo, e aí ele tem que fazer um fechamento, ele tem que fazer um monte de registro, enfim. Ele pode nesse momento acionar o robô lá vai lá e faz todo esse processo para ele. Então esse é o RDA. E aí nós temos ainda o RCA, enfim. É uma sopa de letrinhas. O que é o RCA? É o cognitivo. É o cara que vai trazer para a gente a parte de inteligência artificial e regras de decisões. Então, do que a gente está falando, né? Imagina que eu tenho um texto. E de onde vem esse texto? Ele pode vir de um chatbot, ele pode vir de um OCR, ele pode vir de um áudio, ele pode vir de um campo de observação numa ERP, ele pode vir de um site, ele pode vir de uma mainframe. E eu vou fazer o que com esse texto? Eu posso ir lá e falar, cara, eu quero extrair desse texto uma data, ou um intervalo de datas. Então assim, eu tenho um contrato, eu tenho vários, né? E eu quero ir lá e saber, cara, esse contrato vale a partir de 1 de março por 180 dias. Um sistema cognitivo, ele tem a capacidade de trazer as datas. Então 1 de março e depois qual que é a data de 180 dias, deve ser 31 de agosto. Ele vai me trazer essas datas, porque assim, 180 dias não tem no nosso calendário lá no sistema. Então ele me traz isso. Se você recebe, por exemplo, um e-mail, a gente vai ver um case aqui, falando, eu quero uma segunda via de boleto e eu quero pagar amanhã. Ele me traz a data de amanhã. Então isso é o cognitivo. Essa é a parte do RCA. E aqui, por fim, nós temos o IVA, Intelligent Virtual Agent. Aqui nós vamos conectar tudo o que tem basicamente dentro de uma RPA. Eu vou trabalhar com chatbot, eu vou trabalhar com URA, então, ou seja, eu estou falando, interagindo com o meu usuário através de chat, ele está lá no celular dele, ele está numa página web, enfim, com telefonia e com o RPA como um todo. O que isso significa na prática? A gente vai ver algumas situações também, mas eu posso estar no meu celular aqui interagindo com um robô, com um chatbot, e na verdade ele dentro da empresa, ou na nuvem, enfim, ele está navegando, resolvendo CAPTCHA, resolvendo reCAPTCHA, entrando em sistema, pegando informação e devolvendo para quem está interagindo com ele, devolvendo para o usuário. De novo, são ferramentas que vão simular a visão do usuário. É como se eu estivesse no WhatsApp, conversando com alguém lá na empresa, e a pessoa, peraí, já vou ver aqui o seu, sei lá, validar, o que é isso que a gente vai ver aqui, se o seu CPF está válido. Vou me certificar disso. Entro no site da Receita, vou lá, resolvo o reCAPTCHA, pego lá o resultado, tá válido. Volta lá e escreve, teu CPF está válido. O robô faria tudo isso interagindo com uma pessoa do outro lado. E aí com a grande vantagem que você pode escalar, né? Você pode colocar várias máquinas ao mesmo tempo ou vários robôs rodando ao mesmo tempo numa mesma máquina. Legal, vamos ver aqui um exemplo de um chatbot com RPA e reCAPTCHA. Então, de novo, a gente vai olhar aqui para a questão do IVA, a interação de um chatbot navegando sobre sistemas de RPA. Vamos lá. Isso aqui poderia estar num site, você pode mandar um SMS, por exemplo, para o cliente, ele clica, abre um web chat e você continua dali. Lá, legal, sou a Márcia, sou assistente virtual, qual que é o seu nome? Olha, pode me chamar de Daniel, por favor. Lembra do cognitivo? Cara, eu quero extrair um nome daqui. Daniel está em letra minúscula. Então, Daniel, o cognitivo ele vai me fazer
ele vai me trazer essas possibilidades de eu identificar o que é o nome dentro de um texto qualquer. O que é FGTS? Aí entra toda a parte de Machine Learning. Como é que eu ensinei o computador a responder isso? Que mais, Daniel? O que é demissão por justa causa? Ele vem aqui todo o texto. Quero regularizar meu CPF. Tá bom? Digita o número do seu CPF. Eu consigo validar isso antes mesmo de sair, ficar navegando. Tá bom? Cara, me dá um CPF válido. Aí ele veio, corrigiu. Pediu a data de nascimento, que são as duas condições para você lá no site da Receita conseguir fazer a consulta. O que acontece aqui? O usuário, é que a gente está numa tela só. O usuário, ele está com a tela lá do chat parada no celular dele. O robô está navegando sozinho. Então ele veio aqui no site da Receita, colocou o CPF, a data de nascimento, está vendo aqui? O chat está parado. Ele tem que resolver isso. Como que ele faz? Eu não vou falar como ele faz, mas vocês vão ter que acreditar que ele faz. É bem legal, assim, é bem legal. Na verdade, ele consegue resolver sem mostrar nada. E está lá o mouse parado. Teu CPF está regular. Então, na verdade, o que a gente viu aqui num filme só, foram duas situações que estão acontecendo. Eu estou resolvendo um problema dentro de casa, e aí eu escalo da maneira como eu quiser, da quantidade que eu quiser de atendimentos. Enquanto lá na ponta eu tenho uma interação super dinâmica com o meu cliente. Ele só está repetindo aqui. Legal. E que tipo de atividade humana a gente resolve com RPA ou a gente ajuda a resolver com RPA? Preferencialmente repetitivas. Então, assim, não faz sentido eu desenvolver um robô para fazer algo que eu vou usar uma vez. Não sei que a gente... seja lá por cá, gostei da ideia. Mas, obviamente, a gente tem que olhar o ROI disso. Então, em geral, atividades que vão ser repetitivas, que sejam estáveis. Tá, por que estáveis? Muitas vezes a gente ouve, né, assim, vocês lembram, né, assim, é tudo novo aqui. O pessoal falava, obrigado, vamos informatizar o caos. Agora vamos automatizar o caos. Então, assim, não, vamos pegar esse processo aqui que dá um trabalho. Cara, vai dar trabalho para o robô do mesmo jeito. Se é algo que fica mudando com frequência, o que é mudar com frequência? Muda o processo, muda a forma de condução, mudam as regras. Você vai ter que ensinar o robô também a obedecer essas regras novas, como se fosse um funcionário. Tá legal, eu faço lá um cadastro, aquele de fornecedores. E aí, imagina ter uma tela, ele preenche 3 campos. Aí mudou, agora são 5 campos. O robô não vai adivinhar, o teu funcionário não vai adivinhar o que ele tem que colocar lá, alguém vai ter que ir lá e explicar para ele. Daí, então, a razão da gente sugerir que sejam processos estáveis, sejam maduros, ok? E tenha volume. Então é aí que você vai ter um ROI com muito mais facilidade. Eu vou pegar coisas que são repetitivas, estáveis e tem algum volume e fazer isso de uma maneira automática. E qual que é o ganho disso? Primeiro, imediato, a redução de custo. E a gente tem redução de custo de duas maneiras, na verdade. Né? Você tem, às vezes, no fundo, né, qualquer empresa, a gente vai olhar a última linha. Eu quero saber se deu lucro. E aí eu posso fazer isso reduzindo o custo ou aumentando a receita. Então eu posso escalar meu negócio, por exemplo, viabilizar, vender muito mais, colocando processos automatizados, ou eu posso, de fato, olhar para a redução de custo. Tempo, esse é outro fator essencial. Então, assim, a gente tem um case bem interessante, que é como se fosse um back-office de corretor de seguro. E aí a empresa, como ela trabalhava, né? Ela trabalhava horário normal, das 8 às 6. E aí o time deles, eles faziam toda a interação entre o corretor de seguros, são mais de 2.000, e as seguradoras, que são 38, dentro desse horário. E aí o que acontece hoje? Colocaram o robô para fazer toda essa parte de transação, porque do lado da seguradora é sistêmico, então bate lá, está no site, ele vai, atualiza, ele traz as informações, envia para o corretor. E o corretor é aquele cara autônomo, é o cara que trabalha à noite, é o cara que trabalha no final de semana, é o cara que trabalha no feriado. Então hoje o robô da empresa, hoje a empresa passou a ser uma empresa 24/7. Então assim, o tempo não é que, obviamente, o robô é muito mais rápido nesse caso, mas ele também estende isso, ele viabiliza que você trabalhe um tempo maior. Então que, de novo, o resultado, você corta custo ou você aumenta o seu lucro. E redução de erros.
não só redução de erros, como fraudes, né? A gente teve situações já de ser procurado para automatizar um número pequeno de posições, de atividades. Mas qual que era o ganho ali? O ganho ia ser sobre o risco que eles tinham, na verdade, as incidências que eles tinham de operadores que pegavam o número de cartão de crédito do cliente e vendiam no mercado negro. Simples assim. O que o robô vai fazer? Ele vai lá e vai pegar essa informação de uma maneira que o usuário não veja, não tenha acesso e segue o processo. Ok? Legal, vamos voltar aqui um pouco para falar assim, de uma forma mais ampla, né? Tá bom, Kleber, você está me dizendo que RPA ele consegue navegar, eu consigo criar um robô então que ele vai navegar sobre os meus sistemas, ele entende a parte cognitiva, assim, como se fosse quase que um humano, obviamente tem que treinar esse cara, mas se a gente for um pouco além, né? Deixa eu criar aqui uma base de conhecimento baseado em e-mails, como se eu estivesse treinando um operador, ler esses e-mails e tomar algumas ações em cima disso. Vamos lá. A gente vai usar a linguagem natural aqui. A gente vai selecionar dados para a construção de um corpus, uma base. Vamos fazer machine learning, vamos criar o robô e vamos executar esse robô. Aqui nós vamos pegar basicamente 3 e-mails, ok? Vamos jogar aqui para uma pasta de texto, tirar aqui as saudações. Para um processo mais robusto, a gente estaria falando de 500, 1000 e-mails. Nós precisamos dar para a máquina o maior range de variações possíveis. Ele está salvando no diretório, pegou. A gente vê que são e-mails bastante simples, de solicitação de segunda via de boleto. E aqui ele vai fazer o machine learning, que é assim, extremamente simples também, é basicamente dizer onde que está o arquivo texto, qual que é o idioma, qual que é o algoritmo de classificação, aonde que está. E é isso. 3 segundos. Já fez. E agora a gente vai criar o script. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui como eu crio um robô. Então, basicamente, é um low code, como a gente está comentando. Eu vou clicar e arrastar os comandos que eu tenho. É basicamente preencher configurações. Eu vou vir aqui e vou criando essas configurações. Se a gente tivesse, por exemplo, falando, eu vou automatizar uma página web, eu consigo, tem uma opção de gravador, consigo habilitar o gravador, navego na página web e ele vai criando o robô como se fosse uma criação de macro do Excel. Tudo bem? Na verdade, o que vem para frente é o robô criando o robô, né? Aqui, ó, quero pagar hoje. Tá lá. Data de 22/3. Me manda com data de amanhã, 23/3. Eu já consigo extrair, agora já começa a perder a graça. Eu consigo extrair informação do texto e traduzir para o modo de máquina, traduzir para um modo que eu sei que a máquina vai entender. Teve outra parte que ele colocou boleto com 2 L's, por exemplo, ou com 2 T, não me recordo agora, mas o que acontece? Dentro do processo, existe uma primeira fase que é passar um corretor ortográfico, então eu vou identificar se o que está escrito lá está escrito da maneira correta, vou ajustar isso, aí eu vou para a parte de NLP em si, de fazer a validação do texto. Tá, legal. Vou falar um pouco mais de benefício, né? A gente falou aqui de redução de custo, principalmente com mão de obra e tempo. A gente leva assim, a gente conversa, obviamente, a questão do coronavírus. A gente olha de uma maneira muito séria como que a gente pode ajudar isso. E por quê? É simples. A gente fez projetos para a Colômbia, para Portugal, sem sair daqui. Esse case que eu falei do corretor de seguros foi em Curitiba e nós fizemos o projeto inteiro sem ir ao cliente. Então, esse é um tipo de tecnologia que viabiliza você identificar o problema de maneira remota, você automatizar e você processar sem ter que ir na empresa. Isso é muito, a gente viu, enfim, basta fazer o levantamento, ter acesso às ferramentas. No fundo, o que o robô precisa é ter acesso ao sistema. Se for pegar planilhas, por exemplo, e entrar em sistemas na web, sistemas públicos, basta mandar uma planilha para o e-mail, o resto ele faz. Eu não preciso nem sequer ter acesso ao ambiente da empresa. Então vamos lá. Redução de mão de obra, de custo e tempo. Time to market. Isso aqui, sim, é bem interessante. A gente já viu mais de uma vez as empresas utilizarem RPA
para atingirem os objetivos. Então, tá bom, eu posso criar o meu robô para fazer algo em definitivo, mas muitas vezes eu estou ali perto de entregar o projeto. Puxa, o Maurício estava falando de API, cara, bacana, lindo, isso é uma coisa que a gente tem enquanto robô também, mas isso não fica pronto assim. E aí, se você fala de sistema legado ou de sistema de terceiros, você não tem acesso a isso. Você não vai ter uma API. Você não vai ligar lá no banco e falar, cara, me dá uma API que eu vou fazer um acesso aí a governo. Enfim, você usa para fazer esse tipo de situação um robô e você acelera a sua entrada para o mercado de uma maneira muito mais rápida. Interoperabilidade. Então, aquela velha máxima, às vezes eu tenho lá uma equipe, um time de pessoas só para cuidar do meu legado, só para cuidar de sistemas que eu tenho e, cara, funciona super bem. Eu não preciso mexer nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo nem recurso, muitas vezes, de evoluir essa situação. O que eu posso ter? Eu posso ter um robô fazendo coisas que mais recentes, tecnologias mais novas que, de repente, o meu sistema hoje não provê, enquanto eu aloco esse time para desenvolver, com a ferramenta do Maurício, um low-code, e fazer alguma coisa nova. Mas eu dou uma vida muito maior a esses sistemas. Fora a capacidade de integração entre eles, né? A gente brinca muito de que muitas vezes a interface final do projeto é o Ctrl+C, Alt+Tab e Ctrl+V, né? E vai ter alguém do outro lado lá integrando os sistemas manualmente. Coloca um robô lá para resolver isso. Aqui a gente vai falar de redução de erros. Então, tá bom. Temos lá o processo funcionando, normal. O quanto custa retrabalho, né? O quanto a gente mede isso? Na grande maioria das vezes a gente não olha para isso. Você tem lá um negócio que fica emperrado, fica demorado, demora para entregar para o cliente, volta uma mercadoria e aqui você pode resolver isso tudo automatizando o processo. Interessante outro ponto que a gente vê com bastante frequência. Às vezes processos maiores, você tem várias pessoas realizando. Quando você começa a analisar, você identifica que o mesmo processo é feito de várias maneiras. Então, todo mundo entrega alguma coisa similar. Só que o que está aqui no meio, lá na frente, pode dar um problemaço. É sempre um enrosco. O robô vai fazer sempre da mesma maneira. Se ele ensinar ele a fazer certo, ele vai fazer certo sempre da mesma maneira. Legal, Kleber. Você está dizendo que o robô entra no banco, entra nos sistemas de governo, entra em sistemas que está com o meu login e meu CPF. E qual que é a segurança disso? A gente tem o que a gente chama de cofre de senha. O que é isso? O usuário ele tem um login dentro da aplicação, onde ele vai lá e vai dizer, olha, esse aqui é o meu usuário, esse aqui é a minha senha, e você só pode aplicar nesse site. Por exemplo, você não pode pegar, o consultor não consegue chegar lá e falar, ok, vou pegar esse cofre de senha aqui, jogar numa planilha, jogar num arquivo texto, tenho a senha do cara. Não. Isso é uma preocupação extremamente forte. Bom, a gente vê agora backlog de RPA, né? Porque aí todo mundo quer, a gente teve alguns cases bem interessantes. Teve um cliente palestrando e alguém perguntou, né, cara, como é que foi a divulgação da implementação dos robôs para a empresa? Como é que vocês divulgaram isso? Não, a gente não divulgou, a gente ficou quieto. 2 dias depois tinha uma fila na TI de todo mundo pedindo robô para a área dele. E isso é a melhor parte, né? Assim, de você criar alguma coisa. Porque a pior parte seria assim, não, deixa meu departamento por último, deixa eu para depois. Você vai ter isso quando você tem um líder que não tem confiança no trabalho do que ele realiza, enfim, ele tem resistência de ser automatizado, essa é a verdade. Mas na grande maioria das vezes, quando você está principalmente vindo de cima, uma decisão dessa, a velocidade de implementação é muito maior. Vamos lá. Legal. E onde a gente consegue atuar com automação de processos? Cofre de senha, como a gente já comentou aqui. Então, assim, eu dou essa segurança para o processo como um todo. SAP. Então, assim, a gente tem uma integração nativa com SAP. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou automatizar com as ferramentas da SAP. Eu já vi situações onde o SAP, uma automação, duplicou dados dentro do SAP e, obviamente, não foi no contas a receber, foi no contas a pagar. Pagaram 2 vezes, deu um puta rolo lá. No nosso caso, a gente usa as próprias ferramentas da SAP para automatizar o que tem dentro do SAP. Tudo que é web, então, assim, aplicações web das mais variadas, e aí entrando a questão do CAPTCHA e ReCAPTCHA, isso no nosso caso é nativo dentro da solução. Então, assim,
O que a gente precisa, por exemplo, para resolver um CAPTCHA? Eu vou identificar onde está a imagem, que é aquele número, letra, tudo riscado lá. Então eu tenho que identificar onde está a imagem, traduzir aquilo, tá, aquilo lá é um 9x 8 I minúsculo. E aí colocar aquela informação no campo embaixo. É isso? É isso que a gente faz com o RPA. São 3 comandos. Um é identificar onde está a imagem, a outra é traduzir aquilo lá, resolver no caso, e a terceira é pegar o resultado e colocar no campo ali apropriado. Java. E aí, por que a gente destaca Java aqui? Porque esse troço é muito chato, assim, para automatizar não é um negócio simples. A gente automatizou Java 1.4, enfim, é um desafio bastante alto. Mas, de novo, faz parte aqui, assim como o mainframe. O mainframe já é uma delícia de fazer. A gente já tem toda a parte dos navegador, não, enfim, não lembro. Mas você não precisa ter que comprar licenças adicionais para usar com o mainframe. A gente já tem isso tudo dentro da solução. E a velocidade, o último case que nós tivemos, a gente teve que deixar 2 semanas rodando num cliente, é uma telecom, porque eles estavam com medo da quantidade de requisições derrubar o ambiente inteiro de mainframe da empresa. Porque no fundo o que você faz, né? Vocês viram a velocidade lá que a gente estava mostrando do SAP. Aí você pega e coloca, sei lá, 15 robôs fazendo aquilo ao mesmo tempo. De repente a arquitetura, a infra do cliente não está preparada para isso. Tem que pensar um pouco nisso também. É mais ou menos como você ter 10 pessoas fazendo uma atividade no teu sistema de CRM e aí tem uma Black Friday e você colocou 100 pessoas lá. A tua infra está habilitada para isso? Aquele teu sistema tem capacidade para atender tudo isso? Com o robô não vai ser diferente. A parte toda Windows, e quando a gente fala de universalidade, a gente está falando aqui de automatizar o Word, Excel, PowerPoint, o Office como um todo, o e-mail, soluções em VB, Delphi, C#, .NET, enfim. A questão de IVA, que a gente já olhou aqui, algumas situações, né, você poder interagir, o legal é que você consegue criar um chat que ele também pode ser usado como URA. Por quê? Porque você está falando de navegação e você está aqui interagindo com ele no celular ou por voz, não vai mudar. O resultado é o mesmo. E inteligência artificial aplicada. Eu estava falando, por exemplo, aqui a gente viu a questão de extrair lá a data, né? Quero pagar amanhã, quero pagar na segunda-feira. Você não precisa de entender de redes neurais. Cara, eu tenho um comando, me traz extrair uma data. Se é um texto escrito, se é uma data, não faz diferença. Isso aqui é um case só para a gente entender um pouco, assim, não só RPA é uma coisa que a gente desenvolve e implementa como consultoria, mas também com parceiros. Esse aqui é um trabalho que a gente fez com a Deloitte. Nós temos hoje dentro da Claro mais de 1,5 milhão de transações rodando em notebooks. Assim, e por quê? De novo, time da operação. Se você tem necessidade de colocar isso para rodar rápido e a tua operação ela demanda VMs, era um processo relativamente curto, que era processar um backlog de recuperação de impostos. Eles alugaram notebooks, colocaram lá numa sala e colocaram para processar, simples assim. Isso é parte de um dos projetos que tem lá. Isso aqui é uma outra informação interessante. Sim, o grupo Claro, Net e Embratel, eles têm 6 CRMs. A gente fala em Embratel, por exemplo, era governo, virou empresa americana, agora é empresa mexicana. É uma sopa de letrinhas, né, cara? A empresa ela vem se transformando ao longo do tempo. E agora estão colocando o Salesforce como uma camada de interação com o usuário final. Só que os CRMs, eles são operacionais. É um CRM que você muda lá, ele muda o teu plano de telefonia, ele muda o teu plano de TV a cabo. Não dá para o negócio fazer troca e simplesmente. Então, tem uma camada ali no meio de robôs que interage não só com o Salesforce, mas também com sistemas de governo e faz toda a operacionalização junto aos CRMs existentes hoje. Como que eu estou de tempo? 7. Vamos acelerar um pouco aqui, pegar um robô aqui. Tem um case bem bacana onde a gente usa SMS, chatbot, RPA e IA. Então assim, cara, RPA é parte de uma solução de automação. É parte de um todo, né? Eu vou ler uma planilha Excel, gravar no banco de dados, mandar um SMS para o cliente com um link para um chatbot. O cliente abre o chat, faz uma interação,
O sistema vai navegar em telas, interage com ele, utiliza IA para identificar horários livres e faz um agendamento. Isso aqui é para um recall que o cliente nosso recebeu 76 mil veículos. Cara, não dá para ficar ligando para 76 mil pessoas falando, você está com o carro? Ele ainda está com você? Ah, qual concessionária você quer? E assim, os caras têm em vários estados do país. O que nós fizemos com ele? Isso aqui a gente colocou em slide para ser mais rápido, mas resumindo, o cliente recebeu um SMS, clicou, abriu um web chat. Eu tenho aqui uma VM do lado, isso aqui é o cliente final, esse aqui é a empresa, tá? E aí ele começa a interagir. Ah, você ainda está com esse veículo? Ah, sim. Que concessionária você gostaria de fazer o recall? Ele vai lá, cara, isso aqui é um robô. Isso faz parte de uma solução de RPA. Escolheu qual concessionário que ele quer fazer. Aqui, dentro da empresa, o robô já está entrando no sistema como se fosse um usuário ao telefone. E ele vai lá e segue. Olha, eu já escolhi que eu quero ser no Rio de Janeiro e aqui o robô tem que fazer isso. Assim, qual que é o processo aqui do usuário? Ele clica aqui na ordem de serviço e arrasta para onde tem janela disponível. E o robô faz isso. Simples assim. O que ele tem que descobrir, a gente usou IA aqui, ele tem que descobrir os horários livres. Dependendo do tipo de veículo, você tem que ir para mais de um box. Então você tem um que faz uma coisa, um operador, outro faz outra, para complementar essa troca, esse recall. Ele tem que usar inteligência e regra de negócio para identificar qual que é a melhor opção. E não pode o veículo ficar o dia todo, ou ele faz só de manhã ou só à tarde, e não pode ficar de um dia para o outro. Simples, né? E ele veio aqui, traz os horários, mesma regra, mesmo conceito de assento de avião, de assento no cinema. Você foi lá, escolheu, ele deixa marcado, trouxe para ele. Na verdade, ele marcou isso aqui no banco de dados. O usuário escolheu, ele vai no banco de dados, desmarca as outras datas e começa a fazer o processo de agendamento. E aqui ele termina. Ó, teu agendamento está ok, ficou para tal dia. Pronto, ele está pronto para fazer um próximo atendimento. Okay? Daqui sai um monte de relatórios. Imagina o cara que ele estava lá fazendo, aí entrou alguém, chamou ele parou no meio. Então a empresa tinha uma análise, falando quantos... Puto, o cara parou aqui na hora de escolher a data. Aí eventualmente para esses eles ligavam e falaram, cara, vamos te ajudar, vamos lá. Então assim, é um funil gigante que eles já faziam com esse processo. Em termos de arquitetura, de infraestrutura, você vai ter o robô em geral sendo desenvolvido dentro de casa. Então você, dentro da sua área de TI, dentro do seu departamento, você cria o seu robô no seu desktop, publica ele na nuvem, configura para onde ele vai processar, se é um desktop, se é um servidor ou se é um ambiente de URA, e faz todo o monitoramento na nuvem também. Que hora que o robô rodou, se deu problema, se está ok, quantas transações ele fez. Aí você pode criar uma série de indicadores de negócio. Áreas de aplicação, back-office, é onde a gente mais tem demanda, porque em geral o back-office é onde a gente não consegue resolver os problemas por sistema. Vai lá para uma galera ter que resolver. Aqui a gente vai e automatiza. Emissão de segunda via de boletos tem N situações que são automatizadas, mas tem N lugares que não. Quando a gente começou a pegar isso, né, eu comecei a pensar, falei, cara, mas você vai no celular, pega um PDF, copia um código de barras, se você entra no aplicativo do banco, ele já sabe que você copiou um código de barras, um negócio meio louco. Ele falou, cara, quer pôr aqui e pagar essa conta? Aí eu comecei a pensar, falei, cara, meu pai não vai fazer isso. Minha mãe não vai fazer isso. Minha irmã, que aposentou agora como professora, não tem esse perfil. Então tem um público gigante para esse mercado também. Integração entre sistemas e integração de uma maneira de usuário. Eu não preciso desenvolver nada. Basta entrar com um usuário aqui, pega a informação de um lugar e coloca no outro. Simples assim. Conciliação de informação. Isso citando alguns exemplos, né, assim, do que a gente pode trabalhar aqui. Só vou dar uma acelerada, porque as meninas estão olhando feio para mim. Falando um pouco sobre nós, hoje nós somos uma solução, na verdade nós somos uma multinacional brasileira, a gente tem já operações nos Estados Unidos, robôs rodando também em Portugal, temos aí um crescimento médio de 1.500%, perto de 10 mil robôs desenvolvidos, temos comandos específicos para o mercado local, então a gente viu lá, cara, eu quero validar esse CPF, um CNPJ, a gente chegou no absurdo de criar comandos para ficar gerando CPF, CNPJ aleatório para ajudar em fase de teste, em massa de teste.
suporte local nos 3 níveis, 24/7, e a gente briga de pau a pau aí com grandes players. Temos escritório aqui em São Paulo, uma fábrica em São José do Rio Preto, e aí presença com unidade nos Estados Unidos, e a gente contratou o Gartner em 2018 para avançar com a internacionalização. Mas não só isso, talvez o mais importante, hoje toda a questão de roadmap está associado a isso, né? Toda a questão de avanço do produto, ela é orientado pelo time do Gartner. Uma coisa importante aqui, eu não comentei, em 2018 o Gartner identificou que o mercado de RPA foi de 5,3 bi de dólares. 16% disso é licença, 84% é serviço. Ou seja, a grande parte está, de fato, o tempo, né, o recurso que a gente gasta para criar o robô. Então, de novo, é uma solução, são soluções low code, a facilidade de criar ela é muito alta. É isso. Nosso escritório aqui perto, São José do Rio Preto, meu nome e meu contato, fiquem à vontade. Perguntas, dúvidas, medos, receios? Tem um de cada vez que faz pergunta, é isso? Tem que dar algum brinde para eles para fazer pergunta? Não? Tem que subornar. Pessoal, vou estar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Obrigado.